Pastores, como deve um cristão lidar com os sentimentos de culpa em relação ao pecado cometido, quer tenha sido antes ou depois da salvação? A gente sabe que a culpa é até uma estratégia do diabo, né? Porque a religião e o diabo, eles usam a culpa para poder abater, deprimir, acabar com a vida do ser humano. É claro que existe aquela culpa saudável, que é quando você gera arrependimento, você peca, você sente aquela tristeza, aquela culpa pelo pecado que gera arrependimento. Mas quando a culpa é destrutiva, aí essa aí é a culpa diabólica, é a culpa que oprime, é a culpa que abate, não que levanta. Pastor Braz? Então, a pessoa tem que acreditar que o sangue de Jesus é o suficiente para nos purificar de toda a injustiça. Né? Se você não consegue se auto-perdoar, né, pela graça, né, acreditando que realmente o sangue de Jesus é suficiente para isso, você pode ficar até doente, né, espiritualmente, tá? E você não vai ter condição de pregar, porque vai estar sempre se culpando, não vai aceitar fazer nada na igreja, né? Ainda que você tenha abandonado o pecado. É claro que isso, né, é para aquele que confessa e deixa, né? Que se a pessoa permanece no pecado, quer dizer, ela está se culpando, mas ela continua agindo numa vida de pecado, é diferente. Mas se você abandonou o pecado, você cometeu um erro, né, grave. Nós vemos na Bíblia Davi, ele cometeu um erro gravíssimo. Né? Ele vai ali facilitar a morte de um escudeiro, um amigo, tá? E ele vai cometer adultério, né? E, quer dizer, é algo gravíssimo. Mas eu entendo que Davi, ele acreditou na graça de Deus, tá? Ele acreditou no perdão de Deus e ele teve condição de seguir em frente. Moisés chegou a assassinar um homem, enterrou ele na areia, e eu acredito que Moisés, durante muitos anos, ele viveu esse processo. Você vê que quando Deus o chama para esse chamado tão especial, Deus escolhe outro, envia qualquer outro, ele foge, né? Mas o fato é que mesmo Moisés, tendo cometido um grave erro, tá? É claro que, vamos trazer para o dia de hoje, você deve pagar o seu erro, né? Cometeu diante da justiça, se isso, né, foi condenado, e de repente cumpriu uma prisão, mas acreditar que Deus, ele te perdoa, que se ele quiser te usar, tá, você pode crer, tá, que assim como ele perdoou Moisés, assim como ele perdoou Davi, ele perdoa você, e você pode ter um grande ministério, ser usado por Deus, independente do que você fez no passado. Interessante, pastor Chagas, que essa é a mesma solução que o pastor Braz está falando, né? É a questão de acreditar, é a fé. Até a Bíblia fala sobre isso. Se o teu coração te condena, Deus é maior do que o teu coração. Então isso é uma questão de fé, porque às vezes a pessoa sofre e não cresce, não desenvolve, não é nem porque Deus não perdoa, é porque ela não se perdoa. A culpa, ela está latente dentro da consciência do coração da pessoa, que ela não consegue triunfar, né, sobre as tentações, sobre os embates da vida, por causa de uma culpa que ela abraçou, e Deus mesmo, já até perdoou. Tem isso, né? É verdade. Eu acho que a nossa consciência é um instrumento de Deus. Um instrumento que Deus usa para abençoar a nossa vida. A consciência de um pregador, a consciência de um cantor evangélico, quando realmente ele é salvo, quando realmente Deus salvou aquela pessoa e aquela pessoa tem um compromisso com Deus, ele, no seu subconsciente, ele fica ali, entendeu? Tentando acertar. E, pastor Pablo, então esse instrumento de Deus, que é a nossa consciência, ele acusa o homem. E o homem, ele para de pecar. Vamos dizer assim, o pregador sobe em cima do púlpito. Ele começa a pregar, então a sua consciência começa a acusar ele. Ele sabe que ele está errado, ele sabe que ele não pode permanecer com aquele erro, aquele pecado. E realmente, quando ele é salvo, ele vai deixar aquela prática. Ele vai deixar aquele pecado. E vai confessar o seu pecado. Por mais que seja doloroso para ele, por mais que ele vá pagar um preço alto, ele vai pensar 500 vezes. Poxa, eu tenho um ministério, e quando eu confessar meu pecado, eu vou passar 1 ano, 2 anos, afastado daquilo que eu amo fazer, que é pregar o evangelho. Meu Deus do céu,
E o que é que as pessoas vão falar de mim? O que é que as pessoas vão pensar ao meu respeito? Como é que eu vou fazer isso? Mas aquele instrumento de Deus, que é a consciência, vai falar mais alto. Vai falar dentro do coração dele e vai dizer: e a tua salvação? Se você não deixar pecado, se você não confessar, você pode descer a sepultura, você pode parar dentro de um caixão e não tem mais jeito. Você descer a sepultura sem ser salvo. Mas, pastor Pablo, o salvo, realmente aquela pessoa que é salva, que tem um compromisso com Deus, ele não vai pensar o que as pessoas vão achar. Ele vai confessar o pecado, ele vai deixar de praticar aquele pecado, Vai sofrer as consequências. vai sofrer as consequências e vai realmente voltar a ser o que ele era, um homem de Deus. E eu acredito, pastor Cláudio, que depois que um servo de Deus faz isso, sei lá, um pregador, um cantor, seja qual for, um membro, eu creio que ele vai voltar mais renovado. Eu costumo estudar muito sobre a águia, irmão. A águia, ela vai lá no penhasco, quando ela está fraca, se esconde lá dentro daquelas locas das pedras e arranca as suas asas, suas penas, me perdoe, as suas penas, e fica ali por um período de tempo. E depois as suas asas começam a renovar. E depois que as suas asas começam a renovar, não vou dizer nascer, porque é uma nova asa, né? As novas penas. Então aquilo ali, irmão, aquilo ali vai renovar a águia. E ela vai dar um voo mais alto do que o voo que ela dava. Então eu acho que realmente quando tem um perdão, quando tem Jesus Cristo na vida, aquele pregador, aquele cantor, ele vai voltar mais forte, ele vai ser mais bênção nas mãos de Deus, e aquele pecado ali não vai atingir o coração dele, não. Não vai acusar ele para ele voltar para o mundo e fazer que nem os porcos, né, irmão? Voltar para a lama de novo, não. Ele vai ser o que ele era, ele vai ser um instrumento nas mãos de Deus e vai ser mais usado por Deus ainda. Confesse, deixa o seu pecado, recebe o perdão. Se o filho pródigo não acreditasse na misericórdia, no perdão de Deus, ele não tinha voltado para a casa do pai. Tem gente até que comete suicídio, porque não acredita. Não aguenta lidar com a culpa, não acredita no perdão, no amor de Deus. Aquela acusação dia e noite, né, o que você fez foi muito grave. E a gente sabe que, de certa forma, embora a consciência, como o pastor disse, tá, o diabo, né, um dos seus títulos é acusador. Tá? Ele, no livro de Jó, mostra claramente, ele está sempre nos acusando. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Boa. Mais uma